Mais um episódio com o professor Vitor Michalska e o professor Humberto Massareto. E dessa vez a gente vai falar sobre empregabilidade e trabalhabilidade. Esses dois são feras no assunto. Aproveita, se inscreve no canal, clica no joinha, manda uma perguntinha aqui para as feras, a gente dá um jeito de num próximo bloco fazer as perguntas. E não esquece de se inscrever no canal. Eu estou sendo alertado aqui para mostrar minhas mãos que estão sujas. Pouco antes de começar a gravação, estourou uma caneta tinteiro na minha mão, então fica aí a explicação. Professor Vitor, qual é a diferença entre empregabilidade e trabalhabilidade? Olha, de forma bem simples, empregabilidade, você é CLT, você tem chefe. Trabalhabilidade, você não tem chefe, você é um autônomo, você é um consultor, você tem o seu próprio negócio. Claro que mesmo esse tipo de profissional, ele busca alguma proteção e hoje no Brasil surgiu o microempreendedor individual, que é cadastrado, que paga lá uma taxa e com isso também está contribuindo para uma futura aposentadoria. Mas na realidade são dois conceitos que sempre existiram, só que nós que fomos professores, agora eu atuo pouco como professor, você sempre procurava ensinar alguma disciplina que garantisse a alguém trabalho, ou como emprego numa empresa, ou como trabalho, serviço realizado de forma autônoma. Sempre aconteceu. Então vamos dizer, 30 anos atrás, você se formava dentista. A tendência dele, natural, era ter um consultório. Ele era um autônomo. Só que ele podia também trabalhar numa empresa, no setor odontológico da empresa. Você se formava engenheiro civil. Ele podia trabalhar numa grande construtora, CLT, ou ele podia abrir o seu pequeno negócio, talvez não tivesse capacidade no começo de ter grandes construções, mas fazia pequenas obras. Faz uma casa, faz um... Isso sempre teve. Só que com a evolução da tecnologia, isso foi ampliando muito mais a possibilidade de você trabalhar, e a pessoa gosta de ser autônomo, gosta de ter propósito, gosta de fazer o que ela mais gosta, né? E obviamente até eu, quando trabalhei na Fundação Manuel Penteado, que muitos alunos eram relativamente bem aquinhoados com a família, falava, olha, vocês são obrigados a se tornar empreendedores, trabalhabilidade, para dar inclusive emprego para outras pessoas quando as suas empresas evoluírem. E eu inclusive, só para fechar essa parte, escrevi 3 livros sobre esse assunto, foram publicados até 2023, um chama-se Adaptabilidade, como é que você pode se adaptar para a trabalhabilidade. Outro chama-se, vamos dizer, Agilidade, como é que você pode se tornar, mesmo sendo uma pessoa só, competir em agilidade com grandes instalações. E a terceira, que é a mais importante, qual é o aperfeiçoamento que você deve fazer para ter essa trabalhabilidade. Acho que o melhor exemplo é ir bem na ponta. Esses últimos 3 anos nós estamos envolvidos com inteligência artificial. Tem gente até que fala, ou você usa a inteligência artificial, ou você vai morrer, ou você vai ser superado, ou você vai desaparecer porque alguém vai usar e não vai precisar de você. E tem gente, a gente vê que a inteligência artificial, principalmente a ferramenta mais famosa que é o ChatGPT, atingiu quase 200 milhões. Mas quando a gente entra 200 milhões e compara com 8 bilhões e pouco no mundo, a gente vê que tem uma pequena quantidade que sabe usar e os outros 7 bilhões e não sei quanto estão ignorando. Que são vítimas, são usuários passivos da coisa porque alguém está usando a inteligência artificial neles. Isso sempre aconteceu. Quer dizer, apesar do boom, né? Então, que sejam 400 coisas, e os que usam não sabem usar direito. Certo? Quer dizer, nós temos exemplos clássicos da tecnologia para trabalhabilidade. Ser youtuber. Eu estava comentando aí, antes de a gente começar a gravação, que saiu um livro sobre quantos youtubers existem no mundo. Quando o YouTube saiu, eu falei, é um canal de televisão. Nós tínhamos 5, 6, 10, depois 100 canais de televisão. Hoje tem mais de 35 milhões de canais do YouTube no mundo.
Quer dizer, se fosse só uma pessoa, são 35 milhões de trabalhadores autônomos. Só que alguns canais são tão poderosos que acabam sendo até, por exemplo, acho que não tem nenhum problema, por exemplo, Cazé TV. Cazé que TV. É o Casimiro. Isso. Ele começou pequeno, mas hoje ele concorre com a Globo. Ele entra em concorrência para comprar transmissões esportivas dos mais variados tipos e consegue ter mais visibilidade, visitação do que os canais básicos estabelecidos. Então, o YouTube, esse é num patamar intelectual, de comunicação. Ele pegou, o Cazé pegou um negócio que as emissoras não quiseram. Ah, não, esse negócio de internet eu não quero, não. Ele foi lá, eu pego. Não, mas quando a gente olhar, por exemplo, quem são os maiores youtubers do mundo, o maior, mantendo-se quase o tempo, é o MrBeast. MrBeast, eu vi vários vídeos dele, são super malucos. Por exemplo, ele uma vez alugou um McDonald's inteirinho e depois o que sobrou mandou para a polícia e não sei o que ele entregava, como é que fazia para entregar. Ele faz brincadeiras, né? Outro dia ele esteve aqui na Ilha das Cobras, né? Dizendo, olha, isso aqui é o pior lugar do mundo, quer dizer, não sei se é o pior, mas... Alcatrazes. Então, na realidade, se você olhar hoje um trabalho mais operacional, antes a gente tinha táxi. E no Brasil, em São Paulo, não sei, não pode ter mais do que 50 mil táxis. Uma cidade de 6, 7 milhões. Hoje temos 13, 14 e temos, sei lá, quase 2 milhões de pessoas usando 99, Uber, iFood e outras coisas desse tipo. Esse trabalho é um trabalho autônomo, é trabalhabilidade. Não é empregabilidade. É claro que tem alguém muito esperto com o aplicativo, com o software, cobrando a sua parte, seu direito autoral. Mas a pessoa começa a trabalhar quando ela quer, para de trabalhar quando ela quer, ela se desliga do sistema. Isso é uma outra forma de trabalho. Então, essa é a grande diferença entre uma coisa e outra. Humberto, você acha que a inteligência artificial vai tirar o emprego das pessoas? Vai faltar emprego por conta dessa inteligência artificial? Não digo só a inteligência artificial, da evolução tecnológica de uma forma geral? Toda vez que surge um fato novo, né, e a inteligência artificial foi um fato novo, grandioso, ela impacta. Então, quando surgiu a máquina colheitadeira, o pessoal que cortava a cana no facão perdeu emprego, né? Então, 200 trabalhadores de uma fazenda perderam emprego porque uma máquina daquela fazia o trabalho. E aí, como o professor acabou de falar, ou você se adapta ou você vai ficar obsoleto no mercado. Vai ter espaço para o fulano que corta a cana no facão? Vai, mas a concorrência é muito maior. Então é importante que a pessoa adapte-se ao que chega, né? Tem uma frase muito utilizada, assim, já tem uns 5 anos que já tem se dito isso, o professor falou, eu vou pedir permissão até para repetir. Quem vai ocupar o seu lugar não é a inteligência artificial. Quem vai ocupar o seu lugar é alguém que sabe utilizar a inteligência artificial, porque na hora de colocar no mano a mano lá em cima do ringue, o fulano que usa inteligência vai ter mais oportunidade ou maior chance, né? É o meu jeito de olhar. São 31 ou 35 mil inteligências artificiais até a semana passada, né? Isso, quando a gente conversou. E já essa semana chegou em 33 mil. Caraca. Então cresce rapidamente isso aí. Professor, o senhor enxerga no futuro uma mudança na empregabilidade e na trabalhabilidade? Bom, ela já está ocorrendo em alguns lugares, inclusive. Desculpe interrompê-lo, mas eu digo num futuro um pouco mais remoto. Num momento que a inteligência artificial já se consolidou, que o carro já dirige sozinho, que as coisas já acontecem sozinhas. O senhor acha que vai ter mais tempo para as pessoas terem qualidade de vida? Porque a automação e a robótica e a inteligência está trabalhando por elas? Bom, eu acho que várias pessoas, vamos dividir em 3 partes. Alguns até já faleceram, fizeram previsões. Havia um senhor italiano chamado Domenico Di Masi, que até criou uma expressão chamada ócio criativo. E ele antecipava que realmente todas as inovações iriam simplificar certos trabalhos repetitivos e que, feitos por equipamentos, por autômatos, por robôs, iriam dar mais tempo livre, não só de lazer, mas de criatividade para as pessoas. Havia
Outras pessoas que também já faleceram, um chamado Alvin Toffler. Alvin Toffler chegou a afirmar que no futuro alfabetizado vai ser o sujeito que for digital. E realmente nós estamos vivendo uma época, você disse que está chegando aí aos 60 anos, 50 e poucos. Quando eu tinha 15, 20 anos, um dos grandes presentes que o pai dava para uma pessoa era uma enciclopédia. No Brasil tinha uma enciclopédia chamada Barça. Barça Britânica. E a Britânica tinha até representante para vender como se fosse um carro. Eram 20 e tantos volumes e não chegava a ter o valor de um carro, mas era caro. O que aconteceu com o passar do tempo? Não estou nem em 2025. Lá para 2005, 2006, ela já estava gravada em CDs. Depois a enciclopédia inteira, né? Desapareceu. Vamos fazer o seguinte, quando você, não sei se você se formou em administração, fez matemática financeira, o seu sonho era comprar uma HP 12C, uma máquina financeira, e do sujeito que ia fazer engenharia, uma HP 41CV, que tinha seno, cosseno, tangente, umas funções. Tinha uma que dobrava, assim, o senhor lembra dessa? Isso, exatamente. Eu tive uma dessa. Eu pergunto, o que são essas máquinas? A Hewlett Packard não sobrevive mais disso, ela não faz mais isso. Isso desapareceu, teve a seu tempo. Hoje é um aplicativo que você coloca no celular, por alguns dólares. Então, na realidade, o que está acontecendo é que estão chegando inovações extraordinariamente mais eficientes do que as anteriores. Quer dizer, é a mesma coisa. Aqui nós estamos numa cozinha, mas está cheio de coisa automática aqui, ó. Desde forno, micro-ondas. Antes era lenha, né? Ele falou em colheitadeira. E quando surgiu o trator? Acabou um monte de... Se não tivesse trator, não teria metrô. Então, nós estamos vivendo uma época em que realmente a tecnologia é cada vez mais evidente. Só que nós estamos hoje num momento... A pessoa que eu mais admiro, apesar de nunca ter visto uma palestra ao vivo, é um americano chamado Ray Kurzweil. O Ray Kurzweil é um sujeito notável, porque as previsões que ele fez, ele estava vivo e elas aconteceram. É diferente de quem faz previsões, só daqui a 100 anos, daqui a 50 morreu, não aconteceu nada. No meu tempo de criança, eu lia muito Júlio Verne, que escreveu em 1860, 70, e tudo que ele escreveu já tinha sido feito, da volta no mundo em 80 dias. O satélite está em 40 minutos, tá certo? Então, o Ray Kurzweil... Aliás, o Júlio Verne foi inventor, sem saber que estava inventando, muita coisa que existe hoje, né? Não só ele. Se vocês que gostam de bruxaria e de coisa que eu olho, eu gostava muito das pessoas que faziam previsões. O Isaac Asimov, sobre o robô, com leis, o robô não pode fazer isso. Nós hoje estamos com um problema. As inteligências artificiais colocadas uma com a outra, uma frauda a outra. Começa falando uma língua que não é que foi ensinada. Elas inventam uma língua delas, né? Então, o que nós estamos correndo é que nós estamos inventando um negócio sobre o qual a gente não tem controle total. Esse é um perigo. Olha a Skynet aparecendo de novo aí, Humberto. Pois é. Nós temos controle sobre o micro-ondas, porque ele pode estourar ou não, mas a inteligência artificial com bilhões de parâmetros... E bilhões de máquinas conectadas umas na outra, né? Se uma desligar, a outra continua o serviço. Sem dúvida nenhuma. Inclusive hoje o que dizem, talvez a gente vá falar um pouco sobre qualidade. Qualidade de serviço, como é boa? Quando você tem cortesia. Como é que você vai colocar num agente de cortesia? O senhor mencionou qualidade. Vamos falar sobre qualidade no próximo episódio? Vamos falar. Então segura um pouquinho. Posso então, por favor, dar um impulso aí nesse bate-papo aí? Empurra, Humberto. É o seguinte, a gente fala de Uber, oportunidade e tal. A Uber dá prejuízo até hoje. Só que ela tem um plano de longo prazo, né? E o plano de longo prazo prevê que não vai mais precisar do motorista. Então a gente está falando de qualidade, de futuro, de marketing. Acho que isso aqui é uma provocação curiosa, hein? Motorista de Uber, professor Humberto Massareto, está contando aqui que é bom vocês aprenderem inteligência artificial, hein? Não é isso? É a hora. É agora. Ou alguma coisa diferente, né? Como já tem o caminhão autônomo, como já tem o metrô autônomo. Isso está bem dentro da projeção. Aquele cara na ponta do metrô lá dirigindo, ele não está fazendo nada. A linha amarela não tem mais. Nem o cara. Nem o prato. Você veja, eu às vezes pergunto em alguns lugares que me pedem para fazer uma palestra, qual é o esporte, o único esporte honesto que existe hoje no mundo? Porque todo esporte depende do juiz. E aí a pessoa fica titubeando. Eu falei, é o tênis.
Antigamente vinha com aquela velocidade de 200 km por hora, bateu na linha ou não bateu na linha? Não dá para ver. Ninguém ia ver. Então não tem como roubar. O algoritmo. Aliás, isso se estendeu também ao futebol um pouco, exageradamente, se estendeu ao voleibol, mas o tênis, como é um jogo individual, às vezes de dupla, quer dizer, você não tem como ofender, gritar, se bem que o pessoal grita, faz um monte de coisa para deixar o outro nervoso, mas o juiz, aliás, tem vários jogos que não tem ninguém, só tem um aplicativo comandando, e dizendo fora, dentro, veja só a mudança. Né? E nós, em alguns esportes, estamos híbridos, no próprio futebol. Para impedimento tem VAR, mas para o resto, mas será que deu soco? Será que não deu soco? Você tem tudo televisionado por vários ângulos. Você podia expulsar. Atualmente, nada que a gente faça não tem uma câmera lá mostrando. Não passa batido. Não passa nada. Tem que deixar para o próximo, você tem muita coisa, hein? Bom, nós vamos falar sobre qualidade no próximo episódio. Obrigado, professor Vitor. Obrigado, professor Humberto. Eu aproveito para pedir para quem estiver assistindo se inscrever no canal, manda pergunta para as feras aqui, eles respondem para a gente grava episódio com o assunto que você mandar aqui nos comentários para a gente. Não grava, Humberto? Boa. Não grava, Vitor? Olha lá, eles falaram que grava, cara. Manda aí, é só pedir que as feras colocam aí. Não se esqueça, se inscreva no canal, dê o joinha, mande comentário e recomende esse vídeo para quem você gosta. Esse conteúdo pode ser útil para alguém aí da tua turma.